Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz esteja conosco. Esse nosso tema, atitude espírita ante as curas espirituais. Para nós que já fizemos os cursos da casa, que estamos já no trabalho da seara, talvez não traga novidade nenhuma, mas sempre é bom recapitular, não é mesmo? O Espiritismo nos esclarece sobre a ação curadora espiritual, que pode ser fluídica, então através de fluidos da própria pessoa, fenômenos anímicos, mas pode ser também mediúnica, quer dizer espíritos, se utilizando dos recursos que o médium possa oferecer. Então é uma real possibilidade, e a gente pensa na providência divina, que nos abençoa com recursos assim. Nós não estamos abandonados da misericórdia de Deus. Em tudo, Deus previu e estabeleceu recursos que não tiram o nosso dever do esforço próprio, do trabalho, mas que suavizam algumas situações que nós precisamos encontrar na vida. Então, com essa ação curadora espiritual, nós podemos socorrer a humanidade. Mas quanto à saúde física, nós estamos agora pensando em equilibrar a saúde das pessoas, porque é um dos maiores problemas aqui na Terra, não é? É a pessoa manter a saúde, o seu equilíbrio nas funções orgânicas. Mas nós não estaremos competindo com a medicina oficial. Nós estaremos respeitando a medicina terrena, mas estaremos procurando atender principalmente aqueles casos que a medicina da Terra não tem nada para oferecer, não sabe mais o que fazer, não é? Quando essa cura espiritual é realizada mediunicamente, ela também traz mais uma consequência, mais uma evidência, que é a existência dos espíritos, e que eles podem intervir no nosso plano terreno, no nosso plano de vida. Mas nós, à luz do Espiritismo, sabemos também que não basta possuirmos esta ação curadora. Nós temos de utilizá-la com elevação de propósitos, com bom senso, com disciplina. Temos que analisar quem é que está empregando essa ação curadora, quer sejam espíritos, quer sejam desencarnados, os encarnados. Por que a pessoa está empregando essa ação curadora? Como ela está empregando? Nós verificaremos o modo como ela está realizando os seus propósitos. É muito importante. Na mediunidade é sempre assim, nós temos que analisar. Não basta o fenômeno, nós temos que entender o que, por quê, para quê, não é? Se nós não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Os desvios. A criatura humana é muito falha e ela, com facilidade, desvia dos propósitos divinos aquilo que Deus lhe concede. Nós estávamos ouvindo essa página sobre os pais, não é? Olha a paternidade e maternidade, que é tão... até certo ponto fácil para a espécie humana, a sua reprodução, mas criar os filhos, educar os filhos, já é outra consequência que nem sempre todos sabem fazer. Então, se nós não tomarmos cuidado, poderão ocorrer desvios. E esse desvio é interessante. Eu li certa vez que um desvio começa como se fosse assim, um pequenino desvio, mas olha a projeção para onde ele vai. É enorme. Esse é o problema do desvio. Não é por causa só do momento, é aonde ele vai, quais as perspectivas que ele abre. Então, se ocorrerem desvios, acabariam por acarretar prejuízos. Interessante. Não é só porque fez uma prática que nós dissemos, cada um faz como acha, como entende. Não, desvios, se forem realmente desvios do bom senso, da ética, do objetivo espiritual, vai acarretar prejuízos físicos, morais, espirituais, para os que estão envolvidos nessa prática.
E isso costuma acontecer quando há muita ignorância a respeito dessa ação curadora. Porque ela se manifesta na pessoa e a pessoa às vezes não está preparada, não tem conhecimento. Ela não sabe direito a respeito da vida espiritual, quem sou, de onde vim, porque estou aqui, para onde irei depois. Então, por essa falta de conhecimento, por essa ignorância do que está se passando, realmente nós podemos ter aí um grande problema na prática que a pessoa faz. A mediunidade que está ensejando a ação curadora, ela é tão natural como a faculdade de intermediar os espíritos da comunicação. Mas a pessoa às vezes não está preparada para isso. Esse é o que é o problema. Os aspectos negativos da ação fluídica também poderão aparecer, nós estamos falando, né, as pessoas que não têm preparo, que não têm conhecimento espiritual. Mas o mais admirável é que pode acontecer também no movimento espírita. Incrível! Porque o movimento espírita abrange todas as pessoas que estão atuando em nome do espiritismo e nem todas elas estão preparadas devidamente, não é? Se estivessem preparadas, aí o conhecimento doutrinário espírita seria uma orientação valiosa para que empregasse de modo eficiente e seguro a ação fluídica. Nós falamos aspectos negativos, desvios que podem ocorrer. Vamos ver alguns desses aspectos negativos quando a ação curadora espiritual é mal utilizada. Uma delas é fazer supor que a medicina possa ou deva ser menosprezada. Esse é um perigo, porque a pessoa diz, não precisa de médico, nós aqui resolvemos tudo. Os espíritos nos socorrem. Não, nós não podemos pôr à margem a medicina. Ela também é de origem divina. A inteligência humana, muitos espíritos missionários trabalhando nesse campo, sob assistência espiritual superior, sem dúvida é um campo respeitável. Nós não podemos ignorar, não podemos menosprezar. Allan Kardec diz assim, a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar a estes últimos que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram. Que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera. E que quando o levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão mais êxito do que agora. Olha a contribuição que se pode dar nessa cooperação com a medicina, que eles possam observar, comprovar certos fenômenos, não é? E com isso, quem sabe, aprenderem a receber instruções maiores para o seu trabalho. Então, como vemos, o espírita não interfere na ação médica junto aos enfermos que vai assistir. Não. Aqui na casa vocês já sabem qual é a orientação, não é? Sempre recomendar, consulte o médico de sua preferência, continue o seu tratamento. Nós não interferimos na ação médica. Agora, o outro aspecto negativo. Desviar a prática espírita do aperfeiçoamento moral, que é o fim essencial e exclusivo do espiritismo. Quantas pessoas cometem esse erro de dar maior destaque ao fenômeno mediúnico do que à doutrina espírita? A doutrina é muito mais que o fenômeno é importante. Já é estabelecido por Deus esse canal de comunicação, de socorro, de esclarecimento, mas o conhecimento que os bons espíritos nos trouxeram e Allan Kardec codificou, nos dá uma visão muito mais ampla, não só da mediunidade, Então, algumas pessoas pensam que vão se dedicar mais à cura do corpo que ao progresso moral. Isso conhecemos alguns grupos que tiveram o seu merecimento,
mas era o entendimento daqueles companheiros antigos que descobriam-se médiuns curadores. Então eles davam toda a ênfase, eles não queriam saber de mais nada. Não, a tarefa é essa, é cuidar dos enfermos. Era uma tarefa particular, própria daquele médium, mas não da casa espírita. A casa espírita deveria oferecer muito mais. Que ele fizesse aquele trabalho e os outros companheiros complementassem com todo o trabalho da casa espírita, ótimo. Mas que a casa espírita só existisse para realizar o trabalho de cura, aí ficava diminuída a possibilidade, não é? Há duas partes no espiritismo, diz Allan Kardec. A dos fatos materiais e a de suas consequências morais. A primeira é necessária, como prova da existência dos espíritos. E por isso é que os espíritos começaram por ela, começaram pelos fenômenos, para comprovar a existência, imortalidade. A segunda, a consequência moral, que decorre da primeira, é a única capaz de conduzir à transformação da humanidade pelo melhoramento do indivíduo. A pessoa às vezes é curada mediunicamente, mas não se modifica espiritualmente, não é? O melhoramento é, pois, o fim essencial do espiritismo. Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do espiritismo é a vossa melhora. Agora são os espíritos falando. E que para o alcançardes é que os espíritos têm permissão de vos iniciarem na vida futura, abrir a janela para o lado de lá, para mostrar que a vida continua, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Através da mediunidade, nós observamos a lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos, aprendemos a ficar mais cautelosos com aquilo que realizamos e mais esperançosos da misericórdia divina sempre. O último aspecto negativo, atrair multidões despreparadas e fanatizáveis em torno só de fenômenos. E esses fenômenos apresentados de forma espetaculosa, chamativa, não é? Realmente isso acontece quando falta aquele conhecimento doutrinário. O fenômeno das curas já é chamativo por si só, atrai muito a atenção pública, e Kardec explica por que atrai a atenção pública. De todas as faculdades mediúnicas, a curadora vulgarizada é a que está chamada a produzir mais sensação, porque há em toda parte doentes em grande número. E não é a curiosidade que os atrai. Para os outros fenômenos pode ser a curiosidade, mas para a mediunidade curadora não. É a necessidade imperiosa de alívio. As pessoas estão procurando socorro, não é? Então já costuma haver normalmente em torno de um médium verdadeiramente de cura, não é aquela que age instantaneamente, que tem abundante ectoplasma. Então aquele médium e o grupo que o assiste, que também colabora, já atrai aquele fenômeno um acúmulo de pessoas. Tanto que alguns espíritos tentaram nos sugerir que nós deveríamos começar com trabalhos de cura. Diziam eles que nós atrairíamos multidões. O nosso objetivo não é especificamente esse, não é? Mas se fosse para outras pessoas, a pessoa diria, é isso mesmo, a nossa casa precisa estar cheia de gente, não é? Ser famosa. Olha aí o probleminha que às vezes enseja a ação desses espíritos. Nós dissemos para eles que consultassem os dirigentes espirituais nossos, porque nós obedecemos a uma programação espiritual. Nós vamos trabalhando nas atuações básicas que o espírita deve ter, uma casa espírita. E naturalmente fora disso nós precisamos que haja um encaminhamento espiritual, uma sugestão acertada e examinadas por todos nós. Mas eles nos responderam, eles são como vocês. Claro, não é? Então não adiantava falar com os bons espíritos, porque não era para nós entrarmos nesse campo, não é? Um acúmulo de pessoas
vem quando o fenômeno é chamativo, mas cada qual quer influir sobre o médium e sobre o grupo. Porque vocês pensam que as pessoas só vêm para se receber assim? Não, vêm as pessoas também interessadas. Aquilo é poder. E eles querem dominar o grupo, influir sobre o grupo, não é? Para obter o que lhes interessa ou convém. É uma considerável pressão fluídica, psicológica. Até certo ponto, isso é natural. E há um controle e uma assistência dos bons espíritos sobre o médium e sobre o grupo. Em tudo, Deus faz assim. Há aquela margem de segurança. Quando a gente vê, por exemplo, na indústria, que eles têm o controle, não é? O controle da produção, se está perfeito ou se não está. Eles fazem uma análise do seu próprio produto. Então, Deus estabeleceu um certo equilíbrio para que as coisas ocorram a uma margem de segurança para algumas pequenas oscilações, não é? Mas não demais. Aí instaura já algum problema. Essa considerável pressão fluídica e psicológica, quando ela extrapola, quando ela vem com um alarde de sensacionalismo em torno dos trabalhos da equipe de cura, dos resultados que se obtiverem, nós temos na casa uma reunião que assiste a enfermos, especificamente várias outras. E provavelmente se obtém algum resultado, mas é tudo discreto, não se fica falando, não é? Não se diz, a pessoa foi curada aqui, os espíritos curaram a pessoa. Então o que acontece? Nós temos sempre um pequeno número de pessoas sendo socorridas ao longo dos anos, sem maiores atropelos. Por que as pessoas fazem isso? Alarde, sensacionalismo em torno da ação curadora. Uns fazem isso por vaidade, orgulho, outros por ambição. Acham que vão lucrar alguma coisa de muita gente. Outros por ignorância, pensam que assim estão ajudando maior número de pessoas. Mas vai ser sempre um erro, porque aumenta a pressão fluídica, psicológica, rompe aquele equilíbrio natural e traz tumulto em torno da ação do médium e do grupo. Num meio indevidamente tumultuado assim, a tendência será de surgirem o quê? Esdrúxulas práticas religiosas. Práticas religiosas esquisitas, não é? Não precisa aquilo, mas o pessoal estabelece. Espíritos menos esclarecidos ditam normas, querem que ajam de tal maneira e todo mundo fica fazendo igual, não é? Então, práticas religiosas esdrúxulas. Charlatães fraudadores que exploram a boa fé do público. Na próxima reunião das diretorias doutrinárias, eu vou levar uma notícia que é da Justiça, em que aquele médium Rubens de Farias Júnior, ele foi condenado numa ação, porque pretextando curar um problema de coluna de uma pessoa, ele espetou uma faca, mas ele prejudicou a pessoa. E ele entrou com ação na justiça, porque diminuiu a sua capacidade de trabalho. E Rubens de Farias Júnior foi condenado a uma certa quantia de indenização e a ficar pagando mensalmente uma porcentagem sobre o salário mínimo para a pessoa prejudicada. Mas o problema não é esse, que ele foi julgado, condenado. O problema é que, embora felizmente ele não estivesse tão ligado ao movimento espírita, mas no consenso geral eles vão dizer, olha lá o espiritismo, olha como os espíritas agem. A mediunidade curadora é uma fraude. É isto que pode surgir com esses desequilíbrios. Ação mistificadora dos maus espíritos também, não são só dos encarnados, não. Os maus espíritos também. Kardec não incorreu nesse erro. Ele dizia, não encaramos a mediunidade curadora senão do ponto de vista fenomênico.
para examinar o fenômeno. E como meio de propagação. Porque é chamativo. Então, olha, comprovado assim como Jesus curava, não é, algumas pessoas, e naturalmente os outros diziam, ele curou fulano, ele curou Beltrano, e era um modo de atrair as pessoas para conhecerem Jesus. Então, como meio de propagação, mas não como recurso habitual. Não é uma coisa para ficar praticando, querendo e insistindo, não é? Então é preferível no campo da cura espiritual agir discretamente, com humildade e equilíbrio. Aqui na casa, os companheiros que trabalham na assistência a enfermos podem ter mais qualidades, não tantas, mas estão trabalhando ao longo de anos, com equilíbrio, sem chamar demasiada atenção, não é? Os bons espíritos socorrem as pessoas utilizando os seus recursos. Por falta de uma verdadeira atitude espírita ante ela, ante a ação curadora espiritual, muitas vezes tem deixado ao final um indesejável saldo de confusão, ridículo e descrédito para o espiritismo e para o movimento espírita. Havia um outro rapaz que chegou à nossa casa, Maurício, eu não lembro direito o sobrenome, parece que era Magalhães, e ele queria fazer curas. E na nossa casa nós já estamos assim, sempre avisados. Oferecemos um campo de assistência a enfermos para ele trabalhar junto com os outros, mas ele já manifestava a vontade de querer curar muitas pessoas de casos difíceis, não é? Então ele estava mal orientado. Agora na casa nós seguramos um pouquinho, oferecemos campo de trabalho, mas não como ele queria. Nós íamos observar num pequeno grupo para ver primeiro os resultados positivos ou não, não é? Como é que nós vamos abrindo campo assim, com o nome da casa, não é? Ele não ficou em nossa casa, não ficou. Foi para outra casa espírita, onde deram campo de trabalho a ele aplicava como que injeções nas pessoas, mas não sei o quê, acabou prejudicando um menino e causou uma reportagem na cidade. E falava então o médium espírita. Felizmente não estava ligado à nossa casa, não é? Mas já imaginaram como repercute mal? Estas coisas acontecem repetidamente. É que o povo esquece, né? Passa o tempo, esquece. Aprendemos com o Espiritismo a agir como Jesus. Olha, o Espiritismo é a revivescência do cristianismo. É o cristianismo puro. Nós aprendemos com Jesus. Como é que ele socorria a humanidade? Aliviando-lhe, quando possível, as dores dos corpos, mas principalmente levando as pessoas ao progresso moral, evangelização das almas. Esse é o objetivo do cristianismo e do espiritismo que o revive, não é? Então, continuemos no nosso desejo fraterno de alívio às dores do semelhante, tanto quanto nós desejaríamos que nos aliviassem das nossas dores quando as temos, não é? Então nós rogamos a Deus por nós, rogamos também pelas outras pessoas, mas não temos o enfoque especial de fazer curas e alardear a respeito. Não é o melhor caminho. A experiência tem demonstrado, além do aconselhamento dos bons espíritos. Alguma perguntinha? Comigo agora vai ter uma reportagem da Lotinha da Índia, que tem 7 anos de idade, que faz operações assim, mediúnicas. Mediúnicas, porque eu sei que tem um na Índia, que ele está sendo um prodígio. Ele tem um pouco mais, ele começou aos 7 anos. Ele cirurgiou a mão de uma menina que tinha queimado. Eu não lembro o nome dele agora, nós já falamos a respeito, mas ele é um missionário. Ele não atua propriamente como médium, ele atua com o conhecimento dele. Ele desde pequeno se interessa pelas coisas de medicina, ele já leu muitos livros e tem uma memória prodigiosa. Ele se interessa, ele diz que ele vai querer suavizar o problema das pessoas com câncer e com AIDS. Então ele diz que já tem uma linha de trabalho, mas ele tem que esperar se formar
apesar de que ele está avançadíssimo, né? Ele é jovenzinho, mas já está em faculdades, em grande progresso, porque realmente ele é um gênio, não é? É alguém que encarnou para abrir um campo novo na medicina. Atualmente ele tem 20 anos, mais ou menos. Atualmente. A reportagem foi fantástica domingo. Sim, ele começou com 7 anos. Aquilo é verdade. Aos 7 anos ele cirurgiou uma menina. E para ele cirurgiar, ele teve a permissão do hospital, certo? Ele não fez assim sozinho. Ele tinha permissão porque ele sabia, ele conhecia, ele podia fazer aquela cirurgia. Você vê que é uma coisa divina mesmo, é uma coisa assim. É da alma, é o espírito experiente no campo das curas, que reencarnou para continuar trabalhando no campo. Você vê que ele não faz aquilo por interesse de nada, né? Não, não. É natural mesmo. Exato, só de ajudar o semelhante. Mas não é mediúnica, mas é ação curadora. Só mas ali no caso dele, ele age como um médico e não como um... Como se tivesse um incorporado. Não. Espiritual. Ele mesmo. Ele é capaz. Ele é capaz, ele é estudioso e ele é capaz. Ele estuda, ele observa, ele trabalha junto aos médicos, então ele sabe. Ele só está esperando a formação acadêmica que lhe dá o direito de trabalhar nesse campo. Certo? Muito bom. Agradeço.